Telespectadores, vamos hoje com mais um programa de educação ambiental. Vamos passar para vocês um programa de recuperação de áreas degradadas. É um profissional especializado em recuperação de solos que foram violentamente alterados, de áreas que foram onde foi suprimida a vegetação. E para essas áreas, o Ministério Público, através dos termos de ajustamento de conduta, que são pagiados pela Lei 7347 de 1985, esses termos, esses TAC, eles têm também um componente que se chama PRADE, Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Existem muita solicitação de profissionais para a área de PRADE. E esses PRADES, eles são feitos não com papel cópia, mas cada caso é um caso. E esses programas, eles têm que ser profundos, eles têm que ser bem estudados. O profissional de PRADE, ele tem que ir ao local, avaliar a situação, eventualmente fazer uma aerofotogrametria, levantamento topográfico e definir o solo para então fazer medições se a área foi contaminada por metais pesados ou cianetos ou outro produto qualquer, resíduos de carvão mineral. O profissional tem que fazer a coleta de material para análise de laboratório, para ver o nível, o índice de acidez do solo, dos contaminantes que esse solo tem. Você não pode fazer um PRADE em cima de uma área contaminada, uma área que está contaminando constantemente o aquífero, o lençol freático. São requisitos que o profissional de PRADE tem que conhecer. Então, que cenários nós temos em Santa Catarina, onde o Ministério Público já há anos vem requerendo das empresas que causaram impactos ambientais em rios, em cobertura vegetal, em contaminação de aquífero, em contaminação de lençóis freáticos. E esse Ministério Público, tanto ele estadual como federal, se debruçam muitas vezes em contratar técnicos para avaliar os PRADES que foram feitos, a qualidade desses PRADES, como também o empreendedor, quando ele é questionado por um TAC, a obrigação de fazer, ele não encontra muitas vezes esse profissional. Então, os cenários são os mais distintos. Nós temos a destruição de manguezais por loteamentos criminosos, em cima de manguezais, em cima de restingas. O PRADE é para a recuperação dessas áreas. Áreas aterradas de mangue não se urbanizam. Áreas aterradas de manguezal, o Ministério Público exige a retirada do material e a recuperação do manguezal. É um processo complexo para quem sabe fazer. Quem não sabe fazer vai inventar coisas que não existem. Então, nesses cenários todos, começando pelo manguezal, pelas restingas, pelas áreas de preservação permanente que foram depredadas, pelas encostas íngremes, pelos cenários de contaminação do solo com passivos ambientais. Como que se faz um PRADE de uma área contaminada com passivos ambientais? Tem que saber fazer. Os cenários
da área de mineração de carvão no sul do estado, em Siderópolis, Tubarão, Criciúma. São cenários lunares. Milhares, milhares, milhares de hectares de arrozais foram destruídos. Todos os rios da região sul de Santa Catarina são amarelos, contaminados por enxofre, resultante da extração do carvão. Prade para carvão, para recuperação de áreas de carvão, são muito complexos. Há anos atrás eu visitei o Sul, a convite de um promotor federal, e ele me mostrou mais de 20 prades contratados por empresas que fazem a mineração do carvão, ou a céu aberto, ou nas profundezas. Dos 20 processos que eu analisei, eu me convenci de que os profissionais debocharam do Ministério Público. Foi uma maquiagem, foi uma perfumaria para ver se conseguia enganar incautos. Foram refugados, todos, pela quantidade de falhas, pela quantidade de mentiras, pela falta de estrutura prática, pela inconsequência das propostas ali apresentadas. Inexequíveis. Então, esses prades, eles são diversos, as propostas de recuperação também são as mais diversas. O profissional tem que ter consciência, tem que ter bom senso na elaboração desses planos de recuperação. Esses planos, a elaboração deles, está toda ela regulamentada através de portarias, de resoluções que estão disponíveis nas redes sociais e nos ministérios do meio ambiente, da sustentabilidade e outros, de recursos hídricos. Nós temos, por exemplo, aqui em Joinville, na Estrada da Ilha, nós temos centenas de buracos, de piscinões que foram abertos para a retirada do saibro. Poucos atenderam aos requisitos do Ministério Público na recuperação dessas áreas. Quase todos, a esmagadora maioria dos prades que foram implantados nessas regiões de mineração de seixos rolados, eles não passaram de lagoas com o propósito de se criar peixes. Isso não é prade, isso é enganação. Prade é recuperação da área. Prades que foram aprovados, não executados, não fiscalizados pela Fátima, no município de Araquari, na região de mineração de areia. Não se conhece um prade sequer que tenha sido um modelo para a mineração de areia. Prades para aqueles que mineram areia dentro dos rios, arrebentando com as margens, dragando por debaixo das margens e prejudicando os proprietários rurais. É outro tipo de prade. Prade por compensação. Então, às vezes você não faz um prade, mas você compensa uma área de boa cobertura florestal, adquire a área e essa área passa a ser monitorada pelo município, pelo estado, para finalidades ambientais. Então, o conhecimento profundo daquele profissional que será contratado para elaborar o prade, aquele profissional de campo que vai fazer a implantação do prade, que foi elaborado muitas vezes por um outro profissional, é algo muito complexo.
Elaborar um PRAD é fácil, mas imagine você está propondo espécies que não existem na região. Você não tem conhecimento estatístico ou de pesquisa daqueles vegetais que suportaram aquelas condições fortíssimas, adversas do solo para recuperá-lo. É complexo. Um PRAD mal feito representa prejuízo para o contratante. Um PRAD mal feito, mal implantado, representa problema para o Ministério Público. Então tem 3 fases. A elaboração tem que ser com o pé no chão. Tem que ser com observações de outras áreas que foram recuperadas. Elaborados em cima da prática, da execução de recuperação de áreas. Aquele que recuperou a área há muitos anos atrás, que está acompanhando a recuperação, é um profissional de campo, é um profissional de elaboração de PRAD. Ele vai fazer um PRAD economicamente viável para o requerente, a baixo custo, com altíssimo rendimento, com altíssima resposta da natureza. É isso que tem que ser proposto. É isso que o contratante deseja do profissional. Não pode ser um profissional sonhador, um profissional que diz, nunca fiz um PRAD, vou experimentar. Vou pegar a norma lá do Ministério do IBAMA e vou seguir a norma. Não vai no campo, não faz nenhum levantamento. Mas nós vamos detalhar esses pormenores no segundo bloco. Aguarde aí que já volto. O programa Ecologia em Ação está tratando de um tema muito importante para a engenharia ambiental, para agrônomos, para engenheiros florestais. É o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas. Falávamos no segmento anterior sobre as variâncias que existem, os cenários que existem e a forma como se deve contratar um profissional que sabe fazer, que sabe elaborar, com o pé no chão, que tem conhecimento prático de causa, que acompanha há muitos anos as recuperações de áreas. Esses são os profissionais. São profissionais que vão economizar para o empreendedor, para o contratante, que precisa recuperar uma área a baixos custos, com eficiência, com resposta à altura. Respostas que a natureza tem condições de dar. Isso é a condição para o sucesso, para que o Ministério Público, quando mandar um profissional lá fazer uma avaliação do que foi a implantação desse PRAD, o empreendedor só terá alegrias. Cuidado, então, na seleção do profissional. Veja o currículo do profissional, veja se esse profissional tem curso, veja se esse profissional vai ao campo, veja se esse profissional está fazendo um projeto que possa ser executado no campo. Veja também, nesse PRAD, as espécies florestais que foram eleitas na elaboração, se elas realmente condizem com a realidade de campo. Não dá para implantar um PRAD de recuperação da Mata Atlântica no sul do estado e copiá-lo com carbono para ser apresentado, protocolado no Ministério Público ou na Fátima, no norte do estado. Não são cenários iguais. Eu quero mostrar para vocês alguns cenários de um PRAD que eu estou monitorando, implantei ele já. Estou acompanhando o crescimento da vegetação nativa. É um PRAD de extirpação, de eliminação de uma espécie florestal exótica.
Então, existem hoje inúmeros prados onde a presença de pinos heliotes, de eucalipto, de outras espécies exóticas, são exigidas para que sejam tiradas, extirpadas, erradicadas daquele imóvel. Então, esse caso que eu estou mostrando para vocês, as cenas, é um caso lá em São José, é um prado que está sendo monitorado de uma área significativa, aonde a colonização com pinos está sendo, então, retirada paulatinamente. O Ministério Público apresentou uma proposta de recuperação, nós fizemos uma análise da área, foi feita uma análise da área, e essa área, então, recebeu um novo planejamento, uma nova proposta. E essa proposta foi aceita pelo Ministério Público e já está quase que totalmente executada. Um processo inédito, um processo muito barato, um processo onde a própria natureza, com uma pequena ajuda que se lhe dê, ela está recuperando e respondendo de uma maneira surpreendente. É uma recuperação muito barata, é uma recuperação eficiente e as formas, como foi feita, como foi executada, com a tecnologia utilizada, ela garante não só ao empreendedor que teve no TAC a obrigação de recuperar uma área contaminada por pinos, e também dará à sociedade de técnicos, à sociedade de um modo geral, como programa de educação ambiental, permitirá a visitação daquele prado que deu certo. São imagens interessantes. A colonização do pinos está retornando, tem que fazer uma eliminação constante até a total eliminação das árvores. E as nativas vêm. A resposta é muito boa. A tecnologia utilizada, a forma de adubação feita, a época correta de plantio e a eleição das espécies é que está dando esse resultado positivo. A área vai ser utilizada para aulas práticas de cursos que a minha empresa vai oferecer aos interessados. Não só a elaboração de um PRAD, mas também a inspeção de campo, a auditoria de campo, a auditoria prévia, para depois, então, com todos os elementos coletados em campos, elaborar o programa de recuperação da área, o programa de erradicação da espécie exótica. E aí, sim, com as espécies eleitas, o formato de recuperação e o tipo de manutenção e de tratos culturais que foi dado à área, o sucesso é garantido. O solo é muito arenoso, o solo é muito pedregoso, ele não tem horizonte de matéria orgânica muito espesso. Usamos diversos artifícios para recuperar o solo e usamos diversos artifícios e ofertas naturais que a própria natureza oferece para dar aquele empurrão e fazer com que a área se torne novamente uma área coberta com Mata Atlântica, com espécies pioneiras inicialmente e espécies não pioneiras ou umbrófilas posteriormente. Já estamos com 1 ano e meio que o trem do PRAD de São José está correndo e a resposta é além da expectativa. É hoje já uma área de estudo, uma área de observação para estudantes de engenharia florestal e de engenheiros agrônomos. São os profissionais que executam PRADs de recuperação de áreas degradadas na área florestal.
As tecnologias desse projeto são únicas. Existem outros PRADs mais simples. Um simples PRAD de recuperação de uma área que foi desmatada com substituição de espécies pioneiras é muito simples de fazer. Mas também não se pode usar espécies sensíveis ao sol, expô-las ao sol e ter como resultado a queima dos raios solares, porque a espécie plantada foi equivocadamente plantada a céu aberto e esta era uma espécie ombrófila, ou seja, uma espécie que cresce debaixo de outras árvores para chegar no topo da cobertura florestal. Os custos, então, é o que dizem o sucesso. O profissional pode fazer um excelente PRAD, mas se o custo for exorbitante, se ele utilizou técnicas caríssimas, se ele comprou espécies, projetou espécies de plantio com 2, 3, 4 metros de altura, a árvore, em vez de custar, a muda, em vez de custar R$2 ou R$10 ou R$5, ela vai custar 15, 20 ou mais reais por muda, além do plantio. Quanto maior a espécie que vai para o campo, mais problemas a gente tem. Mais solo orgânico tem que ser colocado na cova. Mais estacas tem que ser colocadas para suportar aquele vegetal quando ocorrem ventos muito fortes na região. A tecnologia, portanto, é especializada. Não se meta você a fazer um PRAD quando você não tem conhecimento da situação, não tem conhecimento do solo, não tem conhecimento das espécies nativas e não sabe aonde é que elas se encontram para a compra. Acaso você mesmo vai ter que fazer um viveiro para a produção de mudas do teu PRAD. O comércio ou o mercado não tem essa demanda toda em oferta. Muitas vezes você vai encontrar um PRAD com 30, 40, 50, 60 mil mudas nativas e isso não existe à disposição a curto prazo no mercado. Na elaboração, você já tem que ver a disponibilidade dos vegetais, das árvores que existem no mercado. Você tem que fazer, na hora da elaboração, você já tem que fazer o contrato de compra para assegurar as mudas que você vai plantar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Essa é a questão. Não é na maluquice, no deixa porque eu resolvo, isso aí é facinho de fazer. Não é. O profissional ético, o profissional competente é muito cauteloso. Ele não pode prejudicar o empreendedor, ele não pode colocar saia justa no Ministério Público, ele tem que apresentar e executar um projeto viável de bons resultados, porque os erros do profissional na elaboração e na implantação, eles são permanentes. Tem um ditado que diz assim: os erros da medicina a terra cobre. Os erros da agronomia e da engenharia florestal a terra mostra. Ali fica a placa, a cara do profissional, se o projeto não der certo. Está riscado do mapa. Por outro lado, aquele profissional que consegue, com sucesso, implantar um PRAD, fazer com que esse PRAD seja uma atração técnico-científica, um campo de educação ambiental, um campo para que novos profissionais venham e constatem a veracidade das técnicas adotadas, esse profissional, sim, terá um reconhecimento e deixará como um legado um projeto bem feito. Essas seriam as recomendações do programa Ecologia em Ação para todos aqueles que desejarem se inteirar, tomar conhecimento das técnicas de elaboração e implantação
manutenção, tratos culturais e também aqueles que vão trabalhar a convite do Ministério Público e da Justiça como auditores de PRADE. Eles deverão ter tanto conhecimento quanto aquele que elaborou, tanto quanto aquele que executou o projeto. Veja então as imagens finais do programa do PRADE de São José, de uma área de 5 hectares, contaminada por pinos. Os pinos foram anelados faz um ano e os pinos estão lentamente fenecendo. Eles estão perdendo a acícula, que são as folhas, as agulhas, e lentamente estão permitindo a entrada do sol para que as espécies que estão lá embaixo, protegidas pela sombra, possam também lentamente se adequar às novas condições que o PRADE impôs. Até um próximo programa, e quem tiver interesse em curso, faça um contato. O telefone está aí para a sua utilização. Até lá!